O assunto hoje é organizar para crescer. Eu sempre falo no Instagram que empreendedor é uma coisa e empresário é outra. Empreendedor é o cara que transformou o hobby em dinheiro. Empreender é pegar aquilo que você gosta de fazer e transformar num negócio, botar dinheiro na conta com isso. Ser empresário é uma visão mais macro, né? É você criar um projeto de escala de negócio. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, porque quando a gente fala de escala, a gente pensa só em escala digital ou em escala de venda. E escalar um negócio é muito mais que isso, tá? O empreendedor, para virar empresário, ele tem que saber mais sobre como crescer um negócio do que sobre o negócio de fato. Por isso que existem técnicos de futebol que são ótimos técnicos, mas nunca jogaram bola. Como, por exemplo, o professor Luxemburgo, é um ótimo exemplo, tá? Você, para ser empresário, você não precisa necessariamente entender do produto ou do serviço. Você precisa entender de escala de negócio. Se você for um empreendedor primeiro, é mais fácil, mais gostoso. Você vê aquilo que você está construindo aumentar de tamanho e ajudar muito mais gente. Então, vou dar um exemplo prático. Eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de brigadeiro. E aí eu resolvi na minha vida a fazer brigadeiro para vender. Eu quero viver de vender brigadeiro. Eu sou empreendedor. Eu pego aquele negócio que eu gosto de fazer, que eu gosto de comer e começo a vender e oferecer para outras pessoas. Ser empresário é escalar isso. Ter mais gente comprando os produtos que eu preciso para brigadeiro, fazendo tráfego ou fazendo a divulgação, a publicidade, o marketing desse brigadeiro, contratando, treinando e gerindo mais cozinheiros para fazer mais brigadeiros, mais vendedores para oferecer mais brigadeiros. Então, crescer o negócio tem mais a ver com o tamanho da empresa do que com aquilo que você está fazendo. Essa é a diferença de empreendedor e empresário. Então, o empresário ele tem que entender departamento financeiro, ele tem que entender de logística, ele tem que entender não só do produto ou do serviço que ele está oferecendo, que é aquilo que ele gosta de fazer. E aí eu volto com você, dizendo que existem ótimos e grandes empresários que se dão bem em várias áreas, são multitarefas em várias áreas, porque a paixão deles é ser empresários, independente do produto ou do serviço que eles estão acompanhando. Então você empreendedor que quer ser empresário, você tem que aprender a escalar o seu negócio. E quando eu falo escalar o negócio, não é só escalar a venda. Você começar a vender 1 milhão de brigadeiro, mas não estiver preparado para fabricar, para entregar, para produzir 1 milhão de brigadeiro, vai dar ruim no final. E aí você vai achar que a culpa é do produto, ou da qualidade do produto, e às vezes não é. É da sua organização empresarial, tá? O que traz o sucesso é constância. Isso é uma coisa importante de eu falar, que é o tópico 2, tá? Quando eu falo de organização empresarial, muito se fala nas redes sociais sobre garra, sobre vontade, sobre coragem do cara empreender, do cara fazer, do cara acontecer. E antes de dar certo, vai dar errado. Primeiro, dá errado, tá? Quando você olha do outro lado da rua e a grama do vizinho é mais verde, ou o cara tá fazendo uma coisa que você queria fazer e ele consegue fazer e você não quer dizer que ele é melhor, que ele é especial, que ele é incrível, quer dizer que ele sabe algo que você não sabe. E pra gente aprender algo, a gente tem que primeiro errar. Feito é melhor que perfeito. Daí eu tiro a lógica de que constância é mais importante do que garra, tá? A gente começa a fazer o brigadeiro do jeito que a gente aprendeu em casa, né? E até pensar em qualidade de produto, eu vou seguir essa lógica do brigadeiro para ficar fácil, tá? De você entender. Da onde eu fabrico o brigadeiro para eu comer, porque eu gosto do sabor, até eu pegar aquele brigadeiro e vender para outras pessoas, é um passo de empreendedor. Para transformar isso num negócio, numa empresa, para escalar isso e aumentar isso, eu preciso aprender um monte de coisas. Eu preciso aprender a conservar os ingredientes. Alguns ingredientes podem ser congelados, outros não. Outros podem ser preparados com anterioridade. E aí você pode criar uma cadeia de produção. Você precisa analisar a qualidade dos produtos que você está utilizando e depois apresentar isso para o financeiro para você poder criar uma relação de custo-benefício. Tudo isso é pensado em empresa, tá? Hoje em dia, quando a gente fala principalmente na parte de alimentação, quando a gente fala em empreender, a gente usa o termo gourmet, como se gourmet fosse uma pessoalização do produto.
E não é uma pessoalização, é uma glamuralização. É assim essa palavra? Glamuralização, Bia? Existe essa palavra? De glamour, né? Vem de glamour. Acho que é assim. Se não é, escreve aí no comentário que eu falei errado, porque eu também não sei todas as palavras, tá bom? A constância, ela é mais importante que a garra, tá? O que constrói as coisas na nossa vida é a gente fazer repetidas vezes aquilo que a gente deseja, tá? Uma prova de que a constância funciona é que ela funciona para o positivo e para o negativo. Uma pessoa que tem, por exemplo, um câncer de pulmão, esse câncer não nasceu no pulmão dela, tipo um dia ela acordou e descobriu o câncer. O dia que ela descobriu não é o dia que o câncer nasceu, né? O câncer de pulmão vem depois de anos e anos fumando. Então ela foi constante no ato de fumar e prejudicar o seu pulmão durante vários anos. E por isso ela se tornou uma pessoa doente. A mesma coisa o obeso. Para quem não sabe, um pop-up, né? Eu sou bariátrico, eu cheguei a pesar 200 quilos. Né? E eu não acordei um dia e tinha 200 quilos. Na verdade, foi constante a minha atitude de comer ou ingerir mais calorias do que eu gastava no meu dia. E aí elas vão acumulando lá dentro do corpo e você vai ficando enorme. Então a constância, ela te traz resultado. Isso é certeza, tanto para o positivo quanto para o negativo. Quero ser uma pessoa saudável. Eu não vou para a academia hoje e passar 5 horas na academia, mas eu posso fazer 20 minutos de caminhada todo dia. E aí daqui um mês esses 20 vira 30, 30 vira 40, que vai virar 1 hora de academia, e a constância vai te fazer bem. Na vida empresarial, a constância é muito importante. Mas olha lá, a constância com análise de resultado, tá? Eu fiz 100 brigadeiros e vendi 80. Por que eu não vendi 20? Aí eu vou analisar meu público, eu vou analisar a minha entrega, eu vou analisar o meu marketing, aonde eu estou anunciando, vou anunciar a minha persona. De repente eu não vendi esses 20 porque atrasou a entrega, então é um problema de logística, não é só de marketing, né? Às vezes 20% do meu público gosta de um chocolate um pouco mais amargo, e aí eu posso criar um segundo produto, brigadeiros de chocolate meio amargo, para pegar essa fatia de 20%. Então essa constância com análise faz com que você melhore produto e processo. Então se você seguir a regra da constância, dá tudo certo. Como é que eu faço para seguir a regra da constância? Tem pergunta? Andressa Reis aqui mandando, gostei do assunto, tá? Andréia Santos mandando. Andressa, beijo para você. Ó, para agradecer que eu falei seu nome, encaminha para 2 pessoas, tá? A gente vai trazer cada vez mais gente aqui pro YouTube, pro nosso canal, para dividir essas informações, tá? Voltando para constância, como é que você garante constância? É o próximo tópico. Agenda. Agenda é um animal indomável, tá? Eu sou um cara que pratico agenda. Agenda é uma coisa que a gente pratica para garantir a constância, tá? Nem sempre a gente faz tudo que tá lá, mas é importante que a gente use uma agenda. E existem técnicas para você utilizar uma agenda, tá? Vou ensinar você agora em poucos passos como preparar a sua agenda e vou falar pro Jadson. Prepara o corte aí, Jadson, ó. Como preparar a sua agenda em poucos passos. Você vai pegar lá, seja ela eletrônica ou em papel, um week plan, né? Um plano da semana, e você vai riscar lá a hora que você acorda e a hora que você vai dormir. A primeira coisa que você tem que delimitar. Qual que é o tempo que você tem de ação no seu dia? Então, a hora que você foi dormir e a hora que você acordou. E aí você tem um tempo de ação e você vai riscar lá qual que é a hora que você quer almoçar na semana. Você precisa se alimentar, você tem esse tempo de alimentação. No começo do seu dia, você precisa reservar um tempo para o seu ritual matinal. Levantar, ir no banheiro, beber água, tomar banho, fazer a barba, escovar o dente. Gente, se aciar, fica bonito. Se preparar para o dia que vai começar. Tudo que toma tempo tem que estar na agenda, tá? E aí, eu costumo preparar minha agenda no domingo. Por isso que eu falo que segunda é a segunda. Na segunda-feira eu começo a praticar o que eu preparei no domingo. Domingo eu preparo a minha semana toda. Quem me liga no PV, me chama no WhatsApp, sabe? Fala assim, Carlos, dá pra gente conversar semana que vem? Eu falo, dá. Quando? Eu falo assim, eu te aviso no domingo. Porque domingo eu sento para preparar a minha agenda. E aí eu mando uma mensagem pra pessoa, ó, consigo falar com você na quarta-feira às 14h. Tá marcado. Se a pessoa falta, ou se eu não tenho mais aquele compromisso, eu posso adiantar um compromisso, ou eu posso simplesmente não fazer nada.
sentar e olhar para cima e deixar o tempo passar para o próximo compromisso. É importante que você consiga, com o tempo, aprender a manejar a sua agenda. Você só preenche 2/3 dela. 1/3 do seu dia tem que estar preenchido com nada, para que você consiga manobrar essas emergências. É assim que a gente garante constância, escrevendo o que você vai fazer. Se você não tem agenda, se você não tem um plano para o seu dia ou para a sua semana, você vira um tarefeiro apagador de incêndio. O tarefeiro é aquele cara que faz o que vai aparecendo na frente, ou apagando incêndio, só chega na sua mesa aquilo que é um problema. Isso é ruim. Se você perceber que você virou um tarefeiro apagador de incêndio, você está trabalhando para o projeto de alguém e não para o seu, tá? Se você não tem um projeto, se liga nessa dica. Se você não tem um projeto, você está trabalhando para o projeto de alguém. Alguém tem um projeto e você faz parte dele. Então tenha um projeto, senta para escrever isso, né? O que você quer fazer, aonde você quer chegar. Eu acho que a gente tem vídeo sobre isso, a gente pode falar isso em outras lives, com relação a projeto de vida ou a projeto de negócio, que é a mesma coisa. Você cria o seu ideal, né, o seu design de negócio, e aí você fraciona ele até a sua realidade. Por quê? Caminhar 1.000 quilômetros é quase impossível, mas andar 150 metros todo dia é muito fácil. E aí um dia você vai chegar nos 1.000 quilômetros, você que tem que decidir, fracionando esse sonho, tá? Vou falar para você de escala de negócio agora. Qual que é a diferença de escala de venda e escala de negócio? Muito se fala de escala de venda. Quando a gente vai falar de escala nas redes sociais, primeira coisa que a pessoa pensa, tráfego pago, tráfego orgânico. Ai, qual é a rede social mãe? Aonde é minha casa? Vou fazer 20 stories? Tenho que criar um portfólio? Tudo isso é importante, né? O que eu quero falar para você aqui é da organização, da preparação e entrega do seu negócio e não da divulgação dele. Para falar do marketing tem um monte de gente aí, não que eu não fale, eu falo também, mas eu não quero falar só disso. Tá? Eu não quero dizer para você, por exemplo, que você precisa criar um tráfego pago, que você precisa aparecer nas redes sociais. Isso você já entendeu. Né? Existem 2 tipos de empresa, né? Ou a empresa que está na internet ou a empresa que não existe. Não tem como, né, você vender panfletando, criando cartaz ou fazendo anúncio em revista com tanta eficácia quanto existe o marketing digital. E atenção, o marketing digital ele é uma ferramenta. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, eu vou trabalhar com marketing digital. Legal, mas você vai fazer o quê? Marketing digital. Não, tudo bem, mas o que no marketing? Porque marketing digital não é uma profissão. Marketing digital é uma ferramenta. Você usa para escalar a venda do seu negócio ou do seu produto, né? Para encontrar pessoas que precisam de ajuda. E essa ajuda, como a gente já disse em outros vídeos, é o seu produto ou o seu serviço. Eu tô com fome de brigadeiro, de chocolate e não quero fazer. Então eu preciso de ajuda. Se você vende brigadeiro, você me encontra nas redes sociais e você supre essa minha necessidade e em troca eu te dou dinheiro. Você me ajudou com o brigadeiro, eu te ajudo com o dinheiro. Se você tiver isso na cabeça, no seu negócio, com certeza você já deu, não foi um passo não, você deu uns 3 ou 4 passos para que ele cresça bastante. Empreender é ajudar. Quanto mais gente você ajudar, mais dinheiro você ganha. Você ganha muita coisa, mas principalmente dinheiro. Você ajuda a pessoa com o seu produto e o seu serviço e aí ganha grana com isso, tá? Escala de venda tem a ver com tráfego pago, com tráfego orgânico, com mídias sociais, com se você vai entregar lá e fazer o tráfego de uma imagem, se vai ser carrossel, se vai ser live, se você vai fazer um lançamento, que tipo de lançamento, tá? O que eu quero falar com você é da escala do negócio. Quando você é empreendedor, e aí na sequência eu vou falar das camadas lá da empresa, que é o técnico, o tático e o estratégico, tá? Quando você tem um negócio, você é empreendedor, você começou a fazer brigadeiro. Esse negócio, se for constante e de qualidade, ele vai crescer, ele vai inchar. E a gente tem um limite físico para fazer as coisas, né? A gente é uma pessoa no mundo. Então eu só tenho 2 bracinhos e eu tenho só 24 horas no meu dia. Tem uma coisa que o Enel Carvalho fala que eu acho incrível, é como comprar outras horas. Se eu contrato alguém para trabalhar comigo, eu já não tenho 24, eu tenho 48. Nós somos 2 pessoas. Se eu tenho 10 pessoas, eu tenho 240 horas de trabalho, porque nós somos mais pares de braços.
Então, tem um momento como empreendedor que eu preciso decidir se eu quero continuar crescendo ou se aquele é o meu limite. E não tem nada errado em se limitar. Às vezes a pessoa não quer, às vezes a felicidade da pessoa é outra coisa. A felicidade para alguns é um Mustang e uma Lamborghini. A felicidade para outros é estar junto com o filho. Não que você tenha que escolher entre um e o outro, tá? É que você tem que saber o que é felicidade para você. E aí o seu negócio ele toma uma forma, ele toma um tamanho limite. E aí para você sair desse limite, né, para você continuar escalando o negócio, você precisa que a sua empresa cresça no mesmo tamanho que o seu marketing, o seu tráfego está fazendo. Vou voltar no exemplo do brigadeiro. Você pode botar R$1.000 de tráfego direcionados para o seu WhatsApp e você vender no final de semana 1.000 brigadeiros. O que eu estou conversando com você aqui é se você consegue fabricar, produzir, entregar e receber 1.000 brigadeiros. Porque uma coisa que mata 50% dos empreendimentos é que o cara corre para as redes sociais, corre para as mídias sociais e quer treinar escala de venda. Escala de venda, estuda tráfego, entrega e faz 20 stories e faz caixinha de pergunta. E na hora de entregar o produto ele é deficitário. Vem o feedback, por exemplo, do produto digital, dizendo que a mentoria não era tudo aquilo, né? E o curso quando entregou deixou a desejar. E isso é muito ruim, é uma falha. E essa falha você corrige com a escala do negócio, voltando para o brigadeiro. Chega num momento que você é uma pessoa só, você precisa crescer. E aí eu contrato alguém para gerir o tráfego, né? Coloco essa pessoa na camada técnica. O que é a camada técnica? É a base do negócio, é quem faz, quem põe a mão na massa. Todo negócio tem 3 faixas, tem a faixa técnica, tem a faixa tática e tem a faixa estratégica. Você que é empreendedor, você faz os 3 amassados numa pessoa só. Você é empreendedor. E aí quando ela cresce, você contrata alguém para o tráfego e alguém para atender o telefone. Essas pessoas estão na camada técnica e você está na camada tática. Você acompanha, você gerencia, você explica para a pessoa como você quer o tráfego e ela faz, ela opera, ela é operacional. Eu contrato alguém para pegar os pedidos que vêm lá pelo WhatsApp, enfim, do meu brigadeiro. E eu faço a parte tática, eu gerencio ela. Que hora que ela vai atender, como é que ela vai me passar os pedidos, que hora que ela vai dizer que é a entrega, porque eu preciso de 1 hora, 2 horas, se ela vai criar uma agenda de entrega, se ela pega pedidos antecipados. Então eu vou gerenciar, eu vou dizer para ela como ela deve fazer aquela tarefa dela, tá? O negócio continua crescendo, e aí eu posso contratar um ajudante de cozinha. Esse ajudante de cozinha, ele vai preparar os ingredientes, ele vai derreter o chocolate, ele vai colocar tudo na bancada, ele vai lavar a louça no final. Eu, como expert, e aí a gente faz uma analogia com o produto digital, se liga aí, que você vai pegar, né? Eu vou entrar na cozinha só para fazer o meu incrível brigadeiro e sair. A gente vê isso no mundo digital, né? O expert, ele não faz o tráfego, ele acompanha o tráfego, ele acompanha a social media que acompanha, né? Um beijo para minha equipe, adoro todos vocês. E aí ele faz o quê? Ele senta aqui e fala com você. Ele te dá a chave do negócio, que é o que eu faço aqui toda terça-feira, né? Então o ajudante de cozinha vai preparar a casa. Eu chego, faço o meu super brigadeiro, que vende pra caramba, e saio. Lavo a mão e saio, tá? E aí a coisa cresce mais ainda. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais 2 ou 3 atendentes, eu vou precisar de alguém nas mídias sociais, eu vou precisar de um suporte, eu vou contratar um entregador particular meu, e aí eu vou colocar um administrador. Esse administrador, ele vai cuidar do tráfego, da entrega e do atendimento ao cliente. E eu vou ser o gerente da cozinha, e aí eu vou contratar 4 cozinheiros. E aí eu vou entregar para eles a minha receita, e eles vão replicar. E aí se eu consigo fazer 1.000 brigadeiros, agora eu consigo fazer 5.000. Ou eu gerenciando consigo fazer 4.000 com a mesma qualidade. Porque eu estou na camada tática do negócio, que é gerencial. Eu acompanho para garantir a qualidade mesmo na escala. Tudo bem? Se esse negócio tomar um grande corpo e virar uma indústria de brigadeiros, onde eu começo a vender 15.000, 20.000 brigadeiros por mês, eu vou precisar criar uma camada estratégica,
né? Isso é uma coisa de grandes empresas. Vou dar um exemplo da Sebrap. Nós temos 2 escritórios. Nós temos um escritório na Bahia, temos um escritório em São Paulo e ano que vem vamos ter outro escritório na Bahia, lá em Ilhéus, no litoral. Esse é o projeto, a gente está trabalhando para isso. Eu trabalho hoje na camada estratégica, que é a camada das pessoas que estão pensando no amanhã, que estão preparando o caminho. A gente vai na frente com a foice, tirando o mato do caminho, a gente vai asfaltando o caminho para que os gerentes que estão lá na camada tática, camada 2, consigam caminhar com as suas equipes do departamento técnico, tá? No exemplo lá do brigadeiro, para você não perder a referência, se eu crio uma camada estratégica, essa camada vai dizer como a gente vai mostrar o brigadeiro para o mundo, quem são os nossos clientes, quem é que não compra o nosso brigadeiro que a gente queria que comprasse. Então, se eu souber, por exemplo, que quem compra o meu brigadeiro está entre 18 e 20 anos, eu posso criar um brigadeiro com motivos infantis e começar a vender brigadeiro para crianças abaixo dos 18 anos. Né? Quem é que pensa nisso? Que pega isso na abstração? É a camada estratégica, é a primeira camada. Ela vai pensar de que maneira isso será feito e vai apresentar para a camada tática. E a camada tática vai fazer com que a camada técnica coloque isso em operação. Então, o que eu acho mais importante de deixar para você nessa live é como crescer e escalar o seu negócio, não as suas vendas. Eles têm que caminhar juntos, né? Não que seja fácil escalar as vendas, mas se você entende, é só replicar. É mais fácil comparado com escala de negócio. Por que eu acho mais fácil? Porque escalar a venda, você está mirando no algoritmo das redes sociais. Então, se você entende como ele funciona, você entende como funciona a entrega. E se você acerta o algoritmo, a escala é justamente essa. Você põe 1.000 para tirar 5.000, então você põe 10.000 e tira 35.000. E aí você põe 1 milhão e tira 580.000. E assim sucessivamente. Você vai aumentando o investimento naquele projeto de escala e vai recebendo mais em troca. Por isso chama escala. Quando a gente fala de escala de negócio é mais complicado porque a gente está falando de pessoa. E pessoas são personalidades individuais. E aí entra nessa conta o ser, né? Algumas pessoas que vão fazer parte da camada técnica, tática e estratégica não têm o mesmo sonho que você, não têm a mesma disponibilidade que você, não têm a mesma coragem que você, não têm a mesma personalidade que você. Então é muito importante, vou colocar aqui uma estrelinha vermelha, é muito importante, essa é a dica do Carlos na live de hoje, que quando você for escalar o seu negócio, você procure pessoas com o mesmo valor. O mesmo valor. Eu já falei isso em outras oportunidades. A gente tem que contratar caráter, né? E não profissão, não funcionalidade, né? A gente treina a pessoa para fazer brigadeiro. Porque eu quero que a pessoa faça como se fosse eu, né? Aqui no Sebrap eu treino todo mundo. Porque eu quero que a pessoa atenda ao cliente, fale com o cliente, acompanhe o processo, protocole o processo, tire dúvidas do mesmo jeito que eu tiro quando o cliente, o requerente, liga para mim no WhatsApp. Quem tem um processo protocolado no Sebrap tem o meu WhatsApp e fala comigo a hora que quiser, né? E eu tiro dúvidas de processo. Então, quando você vai escalar o seu negócio de brigadeiro, você tem que contratar alguém para o tráfego que entenda de algoritmo, que entenda de venda, mas que, sobretudo, que seja uma pessoa honesta, uma pessoa honrada, uma pessoa verdadeira, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que... Ah, Carlos, parece meio lógico o que você está falando, até parece que eu vou contratar uma pessoa que não é honesta. Não é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dando um exemplo de que você precisa entender que caráter é uma qualidade ou são as qualidades essenciais para se contratar alguém para escalar um negócio. Se eu vou contratar alguém para atendimento ao cliente, tem que ser alguém que goste de gente, que goste de falar, que goste de ficar no WhatsApp. Se eu vou contratar alguém para o departamento de marketing, é alguém que gosta de redes sociais, que quer passar 8 horas do seu dia mexendo no TikTok, mexendo no Instagram, mexendo no Facebook. Porque senão vira uma obrigação e uma obrigação é chato, né? Nesse sentido, a pessoa está fazendo algo que talvez não seja o que faz o coração dela cantar.
E aí vem aquela frase que a gente escuta muito, né? Que escolhe alguma coisa para fazer dinheiro que você gosta e você não precisa trabalhar. Eu não trabalho. Eu falo de marca o tempo todo. Então, para garantir sucesso na escala do seu negócio, você tem que prestar bastante atenção na contratação. Quem que você vai trazer para o seu time? Essa pessoa ela tem que estar alinhada com o seu sonho. Ela tem que estar alinhada com aquilo que você está buscando. Para você ter certeza de que o time vai ser coeso. Eu tenho pessoas aqui dentro do Sebrap que são meu espelho. Conversar com elas é a mesma coisa que conversar comigo. São pessoas que eu acertei no caráter. E aí eu treinei na profissão. Elas aprenderam a fazer o que eu faço. Mas são pessoas ótimas na vida. Então quando você for contratar alguém, pensa no caráter da pessoa, né? E a escala é mais ou menos assim. Ou é desse jeito, em 3 fases. Né? Você começa empreendendo e você faz um pouco de tudo, e aí você contrata auxiliadores que vão fazer a parte técnica em alguns departamentos. Quando você começa a ter vários departamentos, você está lá na parte tática, e aí você está acompanhando esses departamentos. Você pode pedir ajuda na parte tática e contratar gerentes. Né? Aqui no Sebrap a gente tem gerente comercial, que está na parte tática, a gente tem gerente financeiro, a gente tem o gerente do departamento jurídico, gerente da execução, né? Eles cuidam desse departamento específico, eles são táticos, eles fazem o departamento responsável, que eles tomam conta funcionar, ser funcional, daí a palavra funcionário. Quem está no departamento técnico é funcionário, ele funciona, ele faz acontecer, ele põe a mão na massa. Se crescer do jeito que a gente espera, do jeito que eu quero que você cresça, você vai passar para a fase estratégica, aonde você desenha o futuro da empresa, desenha para onde ela está indo. Por exemplo, eu, Carlos, hoje no meu departamento, eu estou mirando ano que vem estar em Ilhéus. Então, o que eu estou analisando? Eu estou analisando como seria a empresa em Ilhéus. Então, a empresa está acontecendo na Bahia, graças ao departamento técnico e o departamento tático. Ela está acontecendo em São Paulo, graças ao departamento técnico e o departamento tático, mas eu e algumas pessoas da empresa estamos mirando um novo escritório, é o futuro, né? Então, estamos também mirando produtos digitais, estamos criando para os próximos meses produtos digitais, porque uma missão minha pessoal é que você saiba fazer o meu trabalho. A gente aqui no Sebrap, a gente vende tempo, né? O que a gente quer é que você tenha tempo para fazer o seu brigadeiro, ou para fazer o seu bolo, para costurar, para fazer aquilo que faz seu coração cantar. Então eu não me importo em ensinar você a registrar a sua marca sozinho. Falando de registro de marca agora, é de suma importância. Quando você começar já a passar para... sentir que o seu empreendimento, você como empreendedor, está inflando, está crescendo, que você registre a marca, que você busque a sua proteção. Assim como é de suma importância que você tenha um CNPJ. Né? É muito importante que você crie todo esse arcabouço, toda essa proteção jurídica em volta de você. Não espere crescer, porque isso acontece. Problemas judiciais acontecem com certeza, com toda pessoa que cresce. E principalmente com aquela que cresce desordenadamente. Tá certo? Essa dica de organizar para crescer, eu quero que você guarde 3 coisas que são super importantes. A primeira, organização está na agenda. Essa é a primeira coisa, organização está na agenda. Segundo, escala de venda não é escala de negócio. Você tem que saber escalar a venda, porque venda é que põe dinheiro na conta. Mas se você não escalar o seu negócio, você vai falhar na entrega. E você não pode falhar na entrega, porque falhar na entrega mata o que você está fazendo. Limita o seu resultado. E a terceira coisa é que quando você criar aí a sua camada técnica, tática e estratégica, você está mostrando para você e para o mundo que você está tomando uma fatia do mercado. E aí você precisa de proteção jurídica, sobretudo daquilo que eu gosto de falar, que é registro de marca. Então você precisa registrar a marca, assim como você precisa ter um CNPJ, você precisa ter um contador, você precisa ter um advogado te acompanhando, porque isso é o que faz o coração deles cantar e eles vão fazer parte da sua camada tática, te auxiliar e te proteger nesse sentido. Tá bom? Vou encerrar por aqui. Agradeço o carinho, agradeço a atenção.